Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa fazer presente em nossos corações por mais essa noite. Vamos falar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. A proposta de Jesus, quando ele traz para todos nós, bem-aventurado aqueles que têm puro coração, logicamente que nós devemos entender de acordo com a nossa capacidade evolutiva. Nós entendemos que nós estamos em processo de evolução. Não temos ainda um coração puro. Nós estamos na purificação, buscando esse trabalho de pureza, de aperfeiçoamento, limpando os nossos corações ainda das coisas negativas que acumulamos nesta ou em vidas pretéritas. É muito importante para todos nós, quando lermos o Evangelho, buscando o entendimento sobre os ensinamentos de Jesus, que possamos entender que Ele é o grande pedagogo que está nos ensinando, fazendo propostas para cada um de nós, para que possamos refletir em nós. Essa proposta que Ele traz da pureza de coração, não é a pureza do exterior, é a pureza do espírito. Nós falamos a pureza de coração porque convencionou aqui no Ocidente falar que o coração é o órgão do sentimento. E na verdade nós sabemos que as emoções, ela está ligada ao espírito e acaba sendo influenciada ao cérebro, não ao coração. O coração é a nossa máquina que bombeia o sangue. Muitas vezes quando sentimos um sentimento a mais, é como se o sentíssemos no coração. Mas de fato, ele não é o órgão do sentimento. Mas então como eu teria a pureza do coração? É uma simbologia mostrando que a pureza é interior. É um trabalho que todos nós devemos ter na busca do autoconhecimento, da reforma moral, para que nos tornamos pessoas melhores. Mas melhores do que quem? Comparado a quem? Nós não vamos fazer comparação a pessoas. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém. A proposta é eu ser hoje melhor hoje do que eu fui ontem e ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Então a proposta que até o nosso querido Allan Kardec traz para todos nós é do caminho de aperfeiçoamento, o caminho do trabalho interior, para que possamos extirpar dos nossos corações, do nosso espírito, todas aquelas mazelas inferiores que acumulamos, muitas vezes por não conhecer o Evangelho de Jesus. Por estarmos equivocados e perdidos nas sendas do caminho, muitas vezes enveredamos por dificuldades, por caminhos tortuosos que vai nos gerar problemas, seja nesta ou em vidas futuras. Então o Cristo vem trazer a proposta de como vamos trabalhar dentro dos nossos corações para nos tornar pessoas melhores, para que a gente possa se aproximar daquele verdadeiro cristão, daquele cristão na essência, daquele que não é simplesmente verbal, mas é aquele que também professa através das atitudes, dos exemplos. E aí Jesus traz para nós um exemplo muito claro que muitas pessoas confundem. Jesus fala, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais. E ele coloca que aqueles que vão até ele, que entrarão no reino dos céus, são todos aqueles que se assemelham a crianças. Lembrando que na nossa doutrina, nós sabemos que a criança não é um estado permanente, é um estado transitório do espírito. Que aquela criança que nós temos hoje em casa, ela é um espírito que talvez pode ser mais velho que o próprio pai e a mãe, tendo mais experiências, mais evolução ou débitos. Então Jesus não estava falando do espírito que está na forma criança, ele estava falando da forma criança, que aquele estágio transitório de ingenuidade, se você chega, coloca uma criança no muro e fala, pula que eu vou te pegar, ela pula no seu colo, ela não pensa na maldade, na malícia que você pode ter de não pegá-la e deixá-la machucar. Ela confia, e quando nós nos atiramos nos braços do Senhor, nós devemos também nos atirar a Jesus da mesma forma, com total credibilidade, dando a Ele nossa fé, a nossa confiança, o nosso amor incondicional a Jesus.
Então, quando ele está pedindo para que nós nos assemelhamos a essas criancinhas, deixar vir a mim, as criancinhas, deixar vir a mim todos aqueles que se assemelham como as crianças, que na sua simplicidade, na sua fé, no seu amor, porque criança muitas vezes briga entre coleguinha, passou ali, foi só o momento e já está todo mundo brincando novamente. Nós olhamos torto para a colega, já ficamos de mal, já não olha mais, já não conversa, parece que já vira inimigo de outras vidas. E aí nós vamos ver que Jesus, a proposta para nós, é que nós pudéssemos nos assemelhar a essas crianças, que com a confiança, sem ter a invigilância do pensamento, a dúvida no coração, que pudéssemos ir até Ele com total confiança. É a essas pessoas que Ele está esperando. Seja elas adultas, seja elas crianças, Jesus está esperando os espíritos, para que todos esses espíritos fossem a Ele, mas com a confiança de uma criança, com a simplicidade e a humildade de uma criança, para que nós encontrássemos nele o suporte necessário para as nossas vidas. Então Jesus está convidando a todos, Ele não está simplesmente colocando que as crianças, não pense na criança em si, pensa naqueles que se assemelham. Então como eu poderia ser aquele que vai até Jesus? Porque Ele fala que aqueles que se assemelham a crianças, não é para impedir de ir até Ele. Então como eu vou me colocar numa posição semelhante a crianças para que eu possa ter acesso ao Cristo? Então nós vamos ter que ver o trabalho em nossa fé. Como que eu vou adquirir fé? Nós vamos falar um pouco de fé mais à frente, mas Jesus tem uma forma pedagógica de ensino que Ele vai trazer para nós o silêncio. Nós vamos ver no Velho Testamento que Jó, um personagem do Velho Testamento, ele clamou a Deus por 16 vezes, enquanto na sua casa ele ia perdendo família, animais, perdendo tudo. E Deus não respondeu ele em momento algum. E mesmo assim, ele não perdeu a fé. Porque o silêncio, muitas vezes, às nossas orações, é o convite até ao teste se realmente nós estamos crendo. Se tiver um diálogo de nós para com Jesus constantemente, nós vamos estar sempre confiantes que Ele está ali, porque nós estamos conversando. E quando a resposta às nossas orações é o silêncio, vamos continuar crendo? Vamos continuar acreditando? Ou só vou acreditar em Jesus se Ele me responder e se Ele fizer o que eu quero quando eu quero? Porque é tudo condição, tudo condicional. Porque nós falamos assim, na oração do Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Mas ai de Deus desagradar a nossa vontade, porque a gente emburra, fica de mal, não faz mais oração, porque é interessante que a gente fale para a vida do outro, mas isso aconteceu porque é a vontade de Deus, mas quando é na nossa, geralmente a gente não gosta de ouvir isso, porque eu faço a oração, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, a vossa vontade, mas quando é na minha vida, Senhor, a gente coloca um parênteses ali, vamos lá, na vida dos outros, ok, mas quando é comigo, será que eu estou preparado de fato? Porque eu faço a oração do Pai Nosso, mas eu estou, de fato, entendendo o que eu estou falando? Quando eu me coloco nessa posição de obediência, de confiança, porque por mais que aconteça algo na minha vida que eu não goste, eu tenho a confiança em Deus e em Jesus, que aquilo é o melhor para o meu espírito. Talvez não seja melhor para mim naquele momento, não gosto daquilo que está acontecendo, mas no processo evolutivo da minha encarnação, eu vou ver quanto foi necessário para mim. Eu venho de família muito pobre, e nós passamos por várias dificuldades financeiras. E eu agradeço hoje, eu agradeço a todas as dificuldades que eu passei, porque elas me auxiliaram a modelar o meu caráter, a modelar a minha personalidade, a minha fé, a minha persistência. Se não fosse todas as dificuldades que nós passamos, talvez hoje eu não teria tido a oportunidade de compreender hoje o pouquinho que eu compreendo a mais daquilo que eu passei. Então a necessidade, a dor, a dificuldade, o problema, a contrariedade que muitas vezes nos foge da nossa alçada, do nosso controle, simplesmente naquele momento que nós não compreendemos, mas
quando nós estamos amadurecendo, nós vamos vendo o quanto tudo aquilo que aconteceu na nossa vida foi de extrema importância. E aí nós começamos a agradecer. E nós vamos vendo que na nossa vida, a espiritualidade amiga está nos conduzindo, nos levando ao caminho correto para o encontro de Jesus. Nós vamos ver que a dor e a dificuldade, muitas vezes pavimentam a via de acesso a Jesus, ao seu reino, ao seu evangelho, à mudança das nossas vidas. Então Ele está nos convidando a cada dia a refletir. Mas é preciso que nós paramos e pensamos, por que eu estou passando por isso? O que esta dificuldade está querendo me ensinar? Qual é a proposta? O porquê eu passo por isso? Porque se nós acreditamos em Deus, se Deus é bom, Deus é justo, Deus é perfeito, por que eu estou passando por um problema? Simplesmente Deus não tinha o que fazer e deixou com que eu passasse por problemas e os outros na felicidade. A pergunta é, por que eu estou passando por aquele processo ali? O que esse processo de dor ou dificuldade quer me ensinar com isso? Porque nós aprendemos não só, muitas vezes com a beleza, com a facilidade, mas nós aprendemos com os nossos erros e com as dificuldades do dia a dia. O importante é que nós vamos focar na aprendizagem que está por trás do erro ou da dificuldade. Eu coloquei o dedo na tomada, eu sei que dá choque, hoje eu não coloco mais. Então muitas vezes eu cometi um erro contra o meu irmão, tive uma atitude difícil e essa atitude me gerou consequências e hoje eu não cometo mais. Então nós estamos aqui como espíritos simples e ignorantes. Somos a semelhança de Deus, mas nós somos simples e ignorantes. Estamos no processo de trabalho interior, de entendermos quem nós somos enquanto espíritos, qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é a nossa missão, a missão comum de todos nós, porque assim, é interessante que alguns irmãos espíritas, eles questionam, eu ainda não sei qual é a minha missão. Se você não é missionário, igual Chico Xavier, Divaldo Franco e tantos outros grandes nomes da nossa doutrina que abandonaram a vida para viver para o amor e a caridade, nós não somos essas pessoas, mas nós temos a nossa missão comum. Somos missionários, mas a nossa missão é comum. Qual que é a nossa missão? Nos tornar pessoas melhores. Buscar a evolução enquanto espírito, a prática da caridade, o auxílio aos irmãos necessitados, a paciência para com aqueles que não nos compreendem. Essa é a nossa missão comum. Se você não é um missionário que veio com uma mediunidade ostensiva, psicografia, vidência, não tem problema. Se você não teve a grande missão, você tem a missão pequenina, que é a missão comum de todos nós. Que é a missão de nos tornar pessoas melhores. É a missão de engrossar as fileiras do cristianismo. Jesus está precisando de novos soldados. O seu exército a cada dia perde mais, porque as tentações, as seduções do mundo, os prazeres são muito importantes. A gente dá muito valor na vida material, em detrimento da vida espiritual. Então nós que buscamos o Cristo, os nossos irmãos católicos, evangélicos, que estão buscando o Cristo, e isso eu não estou aqui deixando de falar que não há salvação para aqueles que não acreditam em Jesus. Nós temos outras religiões que não têm Jesus como modelo e guia, e está tudo bem, desde que eles sigam aquele ser superior que eles acreditam e que se tornem pessoas melhores, porque a filosofia das outras religiões também é de transformar o homem em um homem ou uma mulher melhor. Mas nós vamos falar da nossa cristã. Nós que seguimos o Cristo, seja católico, evangélico ou espírita, nós que o seguimos, nós temos a missão de trabalhar dentro com o conhecimento que Jesus nos trouxe para nos tornar pessoas melhores e ao mesmo tempo somar nas fileiras daqueles irmãos em dores e dificuldade. Na época do Cristo, o maior problema era a fome e as doenças do corpo físico. Hoje, nós temos vários projetos, bolsas, entidades filantrópicas que auxiliam pessoas que estejam com fome. Nós temos o SUS, que por mais que a gente reclama, nos atende àqueles que têm dores. Temos tratamento de hanseníase e tuberculose. Hanseníase, a antiga lepra, que matava milhares de pessoas na época do Cristo e não tinha tratamento. Nós temos tratamento de graça no SUS.
Então hoje nós evoluímos, mas a problemática mudou. Antigamente as dores maiores eram a fome e as doenças do corpo físico. Hoje as doenças da alma, as doenças emocionais é que vêm alastrando e dificultando e causando maiores problemas em nossa sociedade. O desequilíbrio, o desconforto. Aquelas pessoas que muitas vezes se irritam por facilidade, aquela pessoa que tem a necessidade de buscar o auxílio profissional de um psiquiatra, de um terapeuta, buscar ajuda medicamentosa, e está correto e tem que buscar, mas não é só. Nós também temos que ter o religar a Deus, buscar esse elo, essa ponte que nos saímos do mundo material e nos leva até Jesus, até o nosso mestre, o médico dos médicos, que veio para tratar os nossos espíritos, veio com propostas de interiorização, que nós pudéssemos fazer a grande viagem para o mundo interior e olhássemos para dentro de nós, conversássemos com nós mesmos e entendêssemos: por que estou tão nervoso? O que está acontecendo comigo? É uma interferência? É um problema médico? Eu preciso de uma substância médica, uma medicação para que eu possa equilibrar? Ou eu preciso de Deus? Ou eu preciso de um trabalho para que eu possa entreter a minha cabeça? Nós temos que começar a buscar. E a doutrina espírita, ela vem trazer respostas para que a grande maioria das pessoas que desconhecem, que muitas vezes na sociedade não conseguem entender as causas atuais do sofrimento, a doutrina traz para nós a proposta de entendermos. Jesus então vai estar falando para a gente que o pecado por pensamento, o adultério, mas ele fala, que a gente pega muito ao pé da letra, que o adultério é aquela infidelidade conjugal. Mas Jesus está falando que todo ato de pensamento mal que você tem por alguém, pelo seu irmão, é repreensível. Porque os judeus, naquela época do Cristo, para eles os pecados eram grandes. Os pecados de matar, roubar, isso eram os grandes pecados que eles combatiam. Mas os pensamentos deles, poderiam ter pensamentos negativos, de ódio, de vingança, e ninguém tratava com eles o trabalho ali de falar: isso também é errado. Então ele se preocupava somente com o pensamento em adulterar, a questão conjugal. Porém ele fala que todo pensamento negativo, todo pensamento pecaminoso que nós temos para com os nossos irmãos, ele também nos leva à impureza do coração. Então, o trabalho de buscar a pureza de coração é também a vigilância dos nossos pensamentos. Porque como que nós vamos desempenhar um trabalho interior que a gente possa ser pessoas melhores, sendo que eu não vou vigiar o que eu penso, o que eu faço ou o que eu falo? Esse trabalho é de cada um a cada dia. Porque muitas vezes nós falamos para Jesus assim: olha, Senhor, eu vejo lá no seu evangelho, pedis e obtereis, e eu peço, mas o Senhor não está me dando. Mas o que eu peço e o que eu busco é a mesma coisa? A gente tem essa linha de raciocínio. Eu tenho pedido a Deus, eu quero saúde, mas eu estou buscando saúde? Eu peço a Deus: olha, me ajuda com isso, mas eu estou buscando, ou estou só com os braços cruzados, esperando que Deus faça um milagre na minha vida? Então nós temos que ter uma coerência. Eu peço a Deus, mas eu também vou atrás. Eu peço um emprego, mas vou entregar currículo. Eu peço um emprego bom, mas eu também vou estudar. Então, qual que é a minha relação? Olha, Senhor Deus, me ajude para que eu possa ter saúde. E eu saio daqui e vou ali no hambúrguer e pego um X-Bacon. Então eu peço saúde e busco o quê? Uma alimentação que não é saudável. Eu peço para que Deus me ajude e saio pensando mal dos outros. É uma incoerência. Então o meu pedir e o meu buscar, ele tem que ter uma coerência na minha vida. Porque nós estamos aqui no centro e nós estamos pedindo a Deus, a Jesus que nos auxilie. Mas quando eu saio lá fora, aqui eu peço. Mas quando eu estou lá na rua, o que eu busco? O que eu busco para os meus dias? O que eu busco para a minha vida? Quais são as minhas escolhas? E aí se dá alguma coisa errada, fala: eu oro e Deus não me ajuda. Porque nós adoramos atribuir a algo ou alguém a responsabilidade
das nossas infelicidades. Ah, foi meu pai e minha mãe que não me deram isso ou aquilo. Ah, porque se eu fosse criado de uma forma diferente. Ah, porque se eu tivesse dinheiro. Ah, porque se eu tivesse oportunidade. Sempre algo trouxe um problema. A gente nunca ouve a pessoa falar assim, se eu tivesse feito as escolhas diferentes na minha vida, talvez eu não estaria passando por isso. Mas é tão legal responsabilizar alguém, falar assim, nossa, desculpa, te ofendi, mas foi o meu obsessor, tá? O meu obsessor encostou e eu senti aquela influência e falei, mas falei tudo o que eu queria e coloquei a culpa no obsessor. Nós não assumimos as nossas responsabilidades diante das provas da vida. Quando nós acertamos, somos nós. Quando erramos, é o diabo, é o Satanás, é o Exu, é qualquer um. É a culpa do meu pai, mas você que me irritou, você que... Nunca somos nós que desequilibramos, nunca somos nós que partimos pela escolha equivocada de irritar, de irar, de agredir, de brigar. E é interessante que a gente possa olhar as nossas responsabilidades, e diante de Deus não tem como fugir. Então eu peço, mas eu busco o quê? O que eu peço para Deus e o que eu busco lá fora? O meu tempo vago é preenchido com o quê? Eu oro somente aqui dentro? Eu busco Jesus somente aqui dentro? Ou lá fora também eu busco? O meu comportamento lá fora é igual aqui dentro? Porque tem pessoas que chegam na casa espírita e falam mansinho, suave, é aquelas anjos de candura, e grita na casa, passa perto dos cachorros, sai correndo, desesperado. A pessoa que está aqui é a pessoa que está lá. Nós não estamos aqui com um armário na porta do centro, onde nós chegamos, deixamos a nossa pele de lobo, pega a pele de ovelha, entra e é angelical para com todos, sai lá fora, pega a nossa pele de lobo e volta a ser a pessoa ignorante. Não é isso. A proposta da doutrina espírita é que você seja aqui dentro a mesma coisa que você é lá fora. Não traga o desequilíbrio do mundo para dentro da casa espírita, mas leve a sobriedade, leve o equilíbrio, leve os ensinamentos de Jesus lá para fora. É isso que nós devemos buscar como soldados do Cristo, como trabalhadores da sua vinha, como pessoas que estamos buscando nos modificar. Porque ao mesmo tempo que eu tenho trabalho, e eu vou errar, é o trabalho de conviver, não é fácil. Eu vou me irritar, eu vou ter momentos de dificuldade, mas como eu enfrento aquilo ali? Ah, eu deprimo, ah, não, eu não tenho jeito, eu não vou conseguir evoluir mesmo, eu desisto, ou eu vou simplesmente observar, errei, ok, mas eu vou continuar seguindo. Eu errei hoje, eu tombei hoje e vou continuar caminhando. Isso é muito importante para todos nós. Imagina se as crianças no primeiro tombo parassem de caminhar. Nenhum de nós estaríamos andando. Então no processo evolutivo espiritual é a mesma coisa. Os tombos vão acontecer. Nós vamos passar por dificuldades. Nós vamos errar. Não desista. Continue caminhando. Porque o Cristo permanece a nos esperar de braços abertos. E depois ele segue, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Mateus no capítulo 15, ele vai trazer a tradição dos antigos. Por quê? Era tradição, e os judeus naquela época, eles tinham assim, as ordenações humanas, eles falavam que eram ordenações divinas. Então, tem que lavar a mão para se alimentar. Mas isso não foi Deus que mandou, foi Moisés que colocou. Mas para que o povo obedecesse, Moisés falou, foi Deus que falou. E todo mundo seguiu. Mas era necessário, porque aquele povo ignorante tinha necessidade de ser algo divino para seguir. E eles começaram então a limpar o seu exterior, a lavar a sua mão antes da alimentação. Mas aí eles vão questionar Jesus. Como que os seus apóstolos não lavam as mãos, contrariando a tradição dos antigos, para se alimentar? E Jesus fala assim, hipócritas, né? Por que vocês, quem fez o exterior, não fez também o interior? Por que vocês se preocupam em lavar as mãos, quer dizer, o exterior, e não preocupam em lavar os vossos corações da maledicência, do ódio, da vaidade? Por que você se preocupa em parecer evoluído, parecer uma pessoa correta, religiosa?
e ao contrário de ser uma pessoa de fato religiosa. Jesus então vai mostrar que não existia alimento impuro. A impureza não estava naquilo que você comia, mas sim naquilo que você pensava, sentia ou falava. A impureza não estava nos alimentos, mas a impureza estava na conduta. E os judeus focavam no quê? No que é mais fácil. Era mais fácil se manter limpo por fora do que se manter limpo por dentro. Porque a limpeza do exterior, água e sabão tira. Mas a limpeza do interior, ódio, orgulho, egoísmo, vaidade, prepotência, maledicência, é um trabalho contínuo, que nós estamos nessa labuta já há várias reencarnações, e vamos continuar outras tantas pela frente, também no mesmo processo de buscar a limpeza dos nossos corações, a limpeza das nossas almas, buscando aquela veste nupcial, que é a veste de um espírito resplandecente, de uma pessoa sem mácula, sem mancha, sem nódoa, sem dificuldades, defeitos morais. É o processo de aperfeiçoamento que todos nós estamos buscando. Mas, nesse mesmo capítulo de Mateus, Mateus também vai falar sobre a mulher cananeia. Mateus escreve a história da mulher cananeia. Porém, quando nós lemos em Marcos, nós vamos ver Marcos falar da mesma mulher, a mesma história, só que ele usa o termo Cirofenícia. Cananeia, porque Mateus escreve aos judeus, e os judeus conheciam ela como Cananeia. E os romanos que estavam lendo os textos de Marcos, eles já conheciam aquela região como Cirofenícia. Mas quando a gente lê, é o mesmo local, é a mesma história, só nomenclaturas diferentes para públicos diferentes. Então nós vamos ver que Jesus sai de Cafarnaum, a cidade principal da Galileia, onde ele vivia, e vai para fora do território judeu. Todo o povo estrangeiro era considerado impuro. Era gentios, eram os impuros. E não podia ter contato. Porque se você entra na casa de um impuro, toca no impuro, você também ficaria impuro. Então os judeus tinham o maior asco, nojo dessas pessoas que eram estrangeiras. Então eles ir na terra de um estrangeiro, era assim, muito raramente, ou era uma necessidade muito grande. Mas Jesus sai da sua região, do seu povo, e vai até os estrangeiros, na região de Tiro e Sidom, hoje atual Líbano. Jesus vai naquela região, mas ele vai entre os impuros. Fazer o que no meio dos impuros? E aí ele está caminhando. Nisso uma mulher o reconheceu. Mas como que essa mulher o reconheceu? Porque essa mulher, se Jesus era nazareno, Galileu, estava na região ali da Galileia, em Cafarnaum, ela estava em outro território. Como que ela conhece Jesus? Porque a fama de Jesus era tão grande que as pessoas da região de Tiro e Sidom, onde ela morava, iam a Cafarnaum buscar cura através de Jesus. Então quando ela viu Jesus andando, com aquele cabelo repartido ao meio, que é o cabelo que nós falamos, a nazarena, era típico, eram os únicos que deixavam o cabelo comprido e repartia ao meio, a vestimenta judia, então, judaica. E aí eles vão vendo e ela reconhece, aquele é Jesus, o chamado Messias dos judeus. E ela começa a andar atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, minha filha está endemoniada. Jesus não fala nada e continua andando. Os apóstolos continuam andando. E ela torna a carga. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus não fala nada. Aí os apóstolos fazem o quê? Senhor, a despede, está gritando atrás da gente aí, manda embora. Aí Jesus responde a ela, fala, eu vim somente às ovelhas transviadas da casa de Israel. Quer dizer, ele veio somente para o povo judeu. Aí ela fala de novo, socorre-me. Aí Jesus faz uma pergunta para ela, é lícito eu tirar o pão da mesa dos meus filhos para dar aos cachorrinhos? Cachorrinhos, lembra desse termo, cachorrinhos. E ela responde, mas mestre, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus então fica espantado, admirado com a fé daquela mulher, porque ela deu uma resposta lógica. E aí nós vamos tentar interpretar essa passagem. Jesus estava num território gentil, impuro.
E ele estava levando os seus alunos. Quem que eram os alunos dele? Os apóstolos. Porque a gente tem uma ideia que os apóstolos era tudo divino. Tudo entendia tudo. Não, eram alunos do Cristo. E aí Jesus vai para sondar aqueles ali. Como? Eu acabei de falar ali atrás sobre a mãos não lavadas, que a impureza está no coração. A impureza não está na alimentação. E agora, será que eles vão olhar para os estrangeiros e vão continuar olhando para eles com um olhar que eles são impuros? Que eles não são irmãos, que eles são inferiores? E Jesus fica calado. O silêncio pedagógico. Não fala nada. A mulher podia ter desistido, né? Falar, lá, ó, e me ignorou. Não, vou embora. Ela continuou. Os apóstolos poderiam interceder pela mulher. Falar, Jesus, coitada, ela pede pela filha. Não, ninguém falou nada. Quando falar despede, manda embora. Jesus estava ali testando a fé da mulher. Jesus estava ali testando a compreensão dos seus apóstolos. Eu acabei de falar de impureza. Será que eles estão preparados? Vamos para a prática agora. Levou eles entre os impuros. E eles continuaram no nicho. Então quem que vai ser salvo? Só os espíritas. Porque os espíritas vão ser salvos, os outros não. Então é a ideia de nichos, de grupos. Eu só oro, eu só ajudo os meus. Não, porque eu só cuido da minha família. Mas que família? Porque a grande família é universal. Todos nós somos espíritos, irmãos, filhos do mesmo Pai. Mas nós temos os nichos. Então os judeus tinham essa cabeça. Somente os judeus serão salvos. Ela, como não era judia, não se preocupa. Mas Jesus fala para ela assim, é certo eu pegar o pão da mesa dos filhos e dar aos cachorrinhos? Por que cachorrinho? Porque uma das teorias que estudam esse trecho, os teólogos vão falar o seguinte, os cananeus, aí você tem que ir lá para o Velho Testamento, e aí você vai ver que com o dilúvio, o chamado dilúvio, a história para nós mitológica do dilúvio, Noé teve 3 filhos, Jafé, Sem e Cã. Então, de Jafé saiu os jafetistas, de Sem saiu os semitas, que deu origem ao povo judeu, e de Cã saiu os cananeus, os Cão, Cã ou Cão. Então, os descendentes de Cão eram os cachorrinhos, era uma forma de falar. Outras interpretações vão falar que quando Jesus fala cachorrinho, ele está falando, hoje, o cachorro para nós dentro de casa não é familiar? Não é da família, mas é como se fosse. E muitas vezes até mais que o pró-familiar. Então quando Jesus fala assim, os cachorrinhos, ele fala no diminutivo. Ele não fala num tom agressivo, humilhando aquela mulher. Que ele veio somente para os filhos, quer dizer, os judeus. E ela era uma estrangeira, era um cachorro, era uma raça. Não. Ele fala, mas é lícito eu tirar? E a mulher fala, mas até as migalhas, quer dizer, até os pequenos ensinamentos, que o pão que Jesus veio alimentar os judeus, era o pão da alma. Então, esse mesmo pão que o Senhor trouxe, as migalhas do seu ensinamento, pode alimentar os cachorrinhos, quer dizer, aqueles que estamos aqui, os cananeus, os estrangeiros, aquela mulher representava diante de Jesus, todo o povo estrangeiro, todo aquele povo que os judeus detestavam como inferiores. E aí Jesus mostra, ele fala para ela, como a tua fé foi tão grande, volte para casa que sua filha estará curada. E ela voltou, e a filha já estava curada, não estava mais sofrendo a perturbação de espíritos. Mas é engraçado a fé dessa mulher. Jesus, ela pede, Jesus fica quieto, silêncio. E aí aquele silêncio, ela quietou, ela continuou pedindo, ela continuou indo atrás. O cavalo passa arriado uma vez, talvez, na nossa vida. E nós temos que aproveitar a oportunidade. E essa mulher não perdeu a oportunidade. Ela sabia que o problema da filha dela não era da medicina para ser resolvido. Que o problema da filha dela era espiritual. E ela tinha necessidade. E confiava em Jesus que Ele poderia libertar a sua filha. Ela aproveitou o momento e foi atrás dele. E Ele libertou a sua filha. Então, ela representa todo o povo estrangeiro naquela época. E Jesus estava mostrando que não existia alimento impuro ou pessoas por raça que é inferior, é impura, de espécie alguma. Ele mostrava que a ajuda dele, cumprindo até o Salmo 87, que vai falar no Velho Testamento, que a prática do Messias
era ir em Tiro e Sidom, levar a sua cura, a sua palavra, também em território gentil. Que o Messias não ficaria restrito somente aos judeus, mas ele também iria até aqueles que estavam ali perdidos sem a palavra de Deus. E Jesus veio para nós, ele veio para todos. Não existe uma religião somente que salva, não existe somente um grupo de eleitos, não existe pessoas melhores do que as outras, não existe raça, não existe gênero. Para Jesus, ele importa é o coração de cada um. Ele busca com que essas almas resplandeçam a sua luz, para que essas almas saiam do lamaçal da ignorância, das amarras que nos mantêm aprisionados nos grilhões da imperfeição. Ele busca libertar e quebrar todos esses grilhões que nos aprisionam, a dor e a dificuldade, a ignorância. A proposta dele é de libertação. Ele veio para nos mostrar que todo aquele que faz a vontade do Pai é o seu irmão, é sua mãe, é sua irmã. Que todos aqueles que buscam servir com Jesus, que todos aqueles que buscam melhorar, são pessoas que estão sendo aceitas, estão aptas a entrar no reino dos céus. Mas aí, o processo de burilamento, o processo de buscar essa pureza de coração é lento, é gradativo, e todos nós estamos nesse processo. Mas cada um tem que entender que o seu processo psicológico de autodescobrimento diante do Evangelho, diante do ensinamento do Cristo e dos ensinamentos de Kardec, é cada um individual. Eu tenho que me perguntar, quem eu sou? Como eu estou? Eu estou cumprindo aqui o mínimo necessário para eu ser um espírito que está em processo de evolução? O que me falta ainda? O que é necessário que nós... Se o teu olho é motivo de escândalo, arranque-o. Se tua mão é motivo de escândalo, cortai. Mas aí não é o pé da letra que é para a gente levar. Ele quer dizer o seguinte: se o seu olho é objeto de perdição, corta. Não vá mais utilizar o seu olho para ser instrumento da perdição. Se suas mãos, se sua boca, se seus pés te levam a fazer algo, ou falar algo que te leva à perdição, corta. Não é para cortar fisicamente, é deixe de fazer aquela atitude. Ah, mas eu falo demais. Se o falar demais está prejudicando, ofendendo, você não tem controle do que fala, deixe de falar. Fale menos, mas fale com qualidade ao invés de quantidade. Que a sua fala seja direcionada, que sua fala seja um veículo por onde sai palavras de alento, de consolo. A André Luiz vai falar que a nossa boca é como se fosse o encanamento da nossa casa. Que pelo mesmo encanamento que passa água potável, não pode passar o nosso esgoto. E muitas vezes a mesma boca que fala do Cristo é a mesma boca que fala dos outros, que é utilizada para destruir a vida dos outros. Então, se isso é motivo de escândalo na tua vida, se algum dom que Deus te deu, seja inteligência, e eu uso da minha inteligência para enganar os outros, para tirar vantagem em cima dos outros, corte isso da sua vida. Quer dizer, abstenha de utilizar do seu dom para a maldade, para o erro, para o desequilíbrio da sua vida. Então é deste modo que nós vamos buscando gradativamente a nossa pureza de coração, a higienização das nossas almas. E aí que é a proposta. Mas como que eu limpo a alma de alguém? Não, o meu trabalho é limpar a minha. O meu processo é comigo. Eu posso auxiliar através de uma fala, de uma orientação? Posso. Mas posso muito mais através dos meus exemplos. Então eu preciso que a minha fala e os meus exemplos, eles sejam condizentes. É lógico que nós temos falha, é lógico que nós temos desequilíbrio, mas não desista de engatinhar. Mesmo que caindo, levantando, ralando o joelho, nós vamos continuar na longa caminhada do processo evolutivo, para nos tornar pessoas melhores. Por isso nós temos a necessidade de clamar ao Mestre Jesus. Jesus amigo, tende piedade de nós. Olhar por cada um de nós, olhar pelas nossas dores e os nossos sofrimentos, pelas amarguras que nós carregamos dentro do nosso peito. Traga a nós, Mestre Jesus, a alegria de viver, a beleza de amar,
para que possamos olhar para o nosso semelhante não mais como nosso inimigo, mas como aquele que também merece o nosso amor. Nos ensine, Mestre Jesus, a prática da verdadeira caridade, para que possamos auxiliar aos nossos irmãos em necessidade. Nos ensine a perdoar os nossos irmãos em dores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam. Olhai pelos nossos sentimentos, aqueles sentimentos que não confessamos a ninguém, Senhor Jesus, mas olhe para nós, o Senhor que conhece a profundeza da nossa alma, que possa olhar no nosso interior e nos auxiliar a fazer a terapia necessária para ressignificar nossas dores e os nossos sofrimentos. Olhai por nós, Mestre Jesus, diante da nossa família, para que nós possamos ser modelo, para que possamos ser pessoas diferentes, para que possamos levar a bandeira do cristianismo, o Evangelho segundo o Espiritismo na nossa fala e na nossa conduta. Olhe por todos nós, trabalhadores dessa casa. Olhe por esta casa, Mestre Jesus, para que possamos em união, em trabalho, em amor, que possamos fortalecer e engrossar as fileiras dos trabalhadores da vossa casa. Que a sua seara cresça cada dia mais em amor e caridade, para que possamos servir como instrumentos, mesmo os falhos que nós somos, mas que possamos ser um instrumento da vossa vontade em auxílio aos irmãos em necessidade, seja eles encarnados ou desencarnados. Que o Senhor faça presente, que faça morada em nossa mente, para que nós possamos a cada dia mais entender o seu Evangelho e que a sua proposta de amor eterno seja presente em nossos dias, para que possamos tornar em pessoas melhores, trabalhadores, servos da vossa vontade, irmãos dispostos a arregaçar as mangas ao trabalho da caridade e do amor aos necessitados. Nos ilumine, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.